Bom, pessoal, meu nome é Celso, então... Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei, feliz em ver vocês, feliz em ver. E a terapêutica espírita, ela nos convida a refletir, ela não só procura resolver os problemas pontuais que estão nos incomodando naquela fase da nossa existência, da nossa vida, como, por exemplo, nos ajudar a curar uma doença do corpo ou da alma, naquele momento, aquela angústia, como nos convida a refletir o porquê que aquilo está acontecendo na nossa vida naquele momento e o que é que a gente pode fazer para mudar o rumo da nossa caminhada, mudar, né, a natureza das nossas provas e expiações, para que ali na frente a gente não volte a passar por essa situação. E que daí a gente possa, por exemplo, vir aqui no Centro Espírita para tomar um passe, para assistir uma conversa aqui, uma palestra, mas não necessariamente estar passando por uma dificuldade. Que bom quando isso chegar, né? E tudo certo se não chegou para todos nós, ou para quase todos nós. Porque a grande prova, mas também a grande orientação que a gente tem aqui para viver em comunidade, em sociedade na Terra, é que a gente tem que colaborar uns com os outros. Essa é o grande fator. A gente tem que colaborar. A gente precisa dos outros e também tem pessoas que precisam da gente. A gente só recebe se doa. E por que isso acontece? É porque faz parte de uma egrégora, de uma energia, de uma cadeia que se retroalimenta, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? Então a gente pede ajuda, de repente alguém nos estende a mão, mesmo que a gente não enxergue essa mão, nos ergue do chão, nos sustenta durante um tempo na nossa caminhada, a gente fica extremamente agradecido, e daí quando a gente está bem, esta mão que nos sustenta, né, o dono dessa mão, nos intui e diz assim: olha para o lado, tem gente precisando de ajuda, e eu não consigo ajudar porque eu estou te segurando. Tu tá com uma mão livre? Não, mas eu não posso agora, porque com essa mão eu tô pegando outras coisas para mim, com essa mão eu tô com medo de soltar tu e quero segurar com as duas. Só que acima dessa pessoa, desse espírito, outro está sustentando ele e outro está sustentando ele, porque é uma cadeia, uma corrente de sustentação. É assim que a gente chega em Jesus Cristo, assim que a gente chega em Francisco de Assis, pelos seus emissários no meio do caminho. E a gente tem uma escolha nessa hora. Ou a gente se torna um colaborador, um emissário também, e faz parte dessa corrente, ou automaticamente, pela energia dos nossos pensamentos, a gente é retirado dessa corrente, porque é necessário que outros sejam ajudados. Então a terapêutica espírita sempre nos convida a nos melhorarmos, porque os problemas que aparecem na nossa vida são oportunidades e convites para que a gente reorganize a rota da nossa existência. É super importante esta encarnação que a gente está vivendo. Os espíritos fizeram toda uma logística. A vida espiritual fez uma logística para que a gente nascesse com este corpo, destes pais, tivesse estas famílias, estes dons, estas habilidades e estas dificuldades para viver o que a gente está vivendo agora. Como num grande teatro, quando abriu a cortina, tudo estava perfeito e a gente estava ali para desempenhar um papel. É esse papel que a gente está desempenhando. A gente precisa desempenhar ele da melhor forma possível, com todas as suas dificuldades, porque muito possivelmente a gente pediu muito para estar passando por essa oportunidade. Pode não parecer, né? Quando a gente olha o tamanho das provas, a gente pensa assim, mas eu pedi por isso? Como a minha filha de 10 anos esses dias estava dizendo, eu não pedi para nascer, normal naquela fase, né? A gente fala isso quando a gente está com muito problema e começa a conversar com os nossos mentores, com Jesus, com Deus. A gente fala assim, mas por que é que eu estou passando por isso? Eu mereço isso. O que eu fiz? Eu não pedi por isso. E o que os mais velhos
Os espíritos que vêm pela mediunidade, pelos livros, ou que deixaram os ensinamentos em vida, nos dizem que sim. A gente pediu e pediu muito. A fila é enorme de gente querendo passar por essa oportunidade. Por quê? Porque o corpo espiritual, que é o nosso corpo real, ele é muito mais sensível e sutil. E as nossas culpas e as consequências dos nossos atos passados têm um peso muito maior no corpo sutil do espírito do que no corpo físico. Que ao mesmo tempo que é uma prisão para a gente, também é um escudo, que nos deixa mais forte, menos sensível. A gente sente menos as coisas. A gente está mais suscetível a sentir as coisas da matéria. E se a gente fica vivenciando muito o que é da matéria, a gente meio que se fecha um pouquinho para o que é do espírito. Então, quando a gente está no mundo espiritual, as consequências dos nossos atos anteriores, das vidas anteriores, eles estão mais aflorados no nosso emocional e no nosso mental. Aquilo que a gente chama de culpa, de entender que a gente fez algo errado no passado, é muito mais forte, porque a gente está com a memória completa. E quando a gente renasce, a gente esquece por um tempo, né? Então o corpo físico, ele nos protege. E ao nos proteger, ele nos permite que a gente vá passando pelas provações, pelas lições, aos poucos, de forma mais dosada e homeopática. Vocês já devem ter escutado a expressão que cada um carrega a cruz que consegue suportar. Então ninguém carrega uma cruz mais pesada do que a sua força. A encarnação, a vida num corpo físico, ela é toda ela pensada e desencadeada para que a gente consiga suportar as lições. Evidentemente, chegam alguns momentos em que parece que tudo isso vai nos derrubar. A gente fica sobrecarregado. E aí entra a ajuda dos outros. A gente busca o auxílio dos outros quando a gente não está conseguindo dar conta. Quando a gente não está conseguindo enxergar uma saída e procura uma orientação. Quando a gente quer pelo menos desabafar, e desabafando a gente consegue nos escutar e enxergar melhor aquilo que a gente precisava enxergar antes, mesmo que o outro não fale nada. É por isso que a gente vive em famílias, em comunidades, e não vive todo mundo isolado. A espiritualidade poderia mandar cada um de nós para um planeta por aí, tem um monte, né? Vai lá. Mas a gente não iria aprender. A gente não ia desenvolver. A vida na Terra é um estímulo para o espírito para que ele se desenvolva. Assim como uma criança, idade ali pequenininha, meses e os primeiros anos, se a gente colocar a fazer movimentos de pintura, de leitura, de corte de tesoura, de tentar caminhar, ela vai se desenvolver de um jeito, e se uma outra a gente largar um celular e não deixá-la sair de cima de uma cama, ela vai se desenvolver de um outro, certo? Porque os estímulos são diferentes. Assim é na vida na Terra. A gente vai sendo estimulado para se desenvolver. Como é que a gente é estimulado? Sendo colocado à prova. Vocês já devem ter escutado que aqui estamos num planeta de provas e expiações. A gente é colocado à prova. A gente sabe, a gente aprende o que é certo e o que é errado, mas chega uma hora que a vida nos dá a prova para saber se a gente vai acertar ou não, se a gente realmente aprendeu aquilo ou não. E daí, como é na escola, se a gente acerta, a gente passa para a próxima lição, né? E acabaram as aulas e as provas? Não, quando a gente passa de uma prova, vem uma um pouquinho mais difícil, não é assim? Porque a lição é um pouquinho mais difícil e porque o nosso entendimento está um pouquinho superior. É uma escadinha e a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas para que tanto sofrimento? Mas por que eu não poderia estar passando por essas provas e não estar feliz, plenamente feliz, vivendo num mundo de felicidade? É porque este planeta que a gente vive, tem outros, este planeta que a gente vive, e os grupos espirituais que estão aqui, que somos nós, são grupos espirituais de indivíduos que, na sua grande maioria, acabou faltando e perdendo muita prova, rodando muito nas provas. A gente rodou, e quando rodou muito nessas provas, a gente acabou também implicando em prejuízos aos outros, não só a nós mesmos. Não é só a questão de eu nunca sair do lugar porque não estou aprendendo a lição.
É que quando de repente eu fazia algo que era errado, eu magoava alguém, eu ofendia alguém, eu prejudicava alguém, e isso fez com que eu fosse criando débitos. Débitos com a outra pessoa? Não. Não necessariamente com a outra pessoa o débito. O débito é com a vida. O débito é com a ideia de humanidade de que a gente não deve fazer aos outros aquilo que a gente não quer que façam pra gente. Porque se fosse simples assim, eu fiz um mal a Sofia, e para não sofrer eu vou lá e digo assim, Sofia, me desculpa. Ela diz, tá, te desculpa. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente tem, quem tem filho sabe, né? No início a gente começa assim, pede desculpa para todo mundo que fez isso, pede desculpa. Aí rapidinho, o que é malandro pega a caminhada e diz assim, posso fazer o que eu quiser, depois é só pedir desculpa. Tá tudo bem. Daí faz o que quiser, ai desculpa, e vira as costas e faz de novo. Aí a gente tem que passar para a segunda fase, né? Quer dizer, só desculpa não adianta, agora os teus atos vão ter consequências. Tu vai pedir desculpa, que é o certo, mas vai ter consequências que é para tu aprender de um jeito doloroso, ou seja, sentir na pele, sentir na carne, que é ruim fazer aquilo para outra pessoa. Estas são as expiações, provas e expiações. As expiações são as consequências dos nossos atos. Então a gente está sofrendo algumas consequências dos nossos atos. Pedir perdão para Sofia e ela me perdoar não vai fazer com que as consequências dos meus atos desapareçam. Olhem isso. Com isso eu não estou dizendo que a Sofia não deve me perdoar e que eu não devo buscar o perdão dela. Não é isso. O nosso tema aqui hoje é o perdão como forma de libertação. Por que eu, ao pedir perdão para a Sofia e ela me dá o perdão, a gente vai estar se libertando? A gente vai estar se libertando porque a gente vai sair desse capítulo da nossa vida. A gente vai ter outros ali para frente. A gente está aqui, de repente, por causa disso, há 1, 2, 3, 5 vidas na lama, um puxando o outro para a lama. Quando um acha que vai sair, o outro, não, volta para cá. É minha vez, estou por cima, é a minha hora da minha vingança. Aí puxa para a lama. Aí quando o outro está conseguindo dizer, não, agora é minha vez. E sim, a gente, nos grupos mediúnicos, aqui na quinta-feira, a gente recebe as histórias de muitos espíritos que estão há muitas e muitas e muitas vidas se alternando na vingança um com o outro, quando depois já não sabem nem mais quem começou. Sendo que as consequências dos nossos atos, sempre nós teremos que dar conta delas. A questão da gente se libertar perdoando um ao outro é que a gente se perdoa para ir passar pelas consequências dos atos anteriores e para que a gente possa plantar novas sementes, boas ou ruins, para o futuro. Quando, na verdade, quando a gente fica se vingando um do outro sem perdoar, a gente acaba contraindo cada vez mais consequências ruins para nossas existências futuras. E não é nada inteligente. Nada inteligente continuar fazendo isso. Porque cada vez vai ser mais difícil. Cada vez vai ser mais danoso. E muitas vezes os espíritos que vêm aqui, nos processos obsessivos, por exemplo, né? Venho numa casa espírita, estou com um problema, me mandaram fazer um tratamento de desobsessão, aí a gente fica bem apavorado, o que será que aconteceu? Vai para casa pensando que está carregando. Meu Deus do céu, o que será? O quem? Onde? Quantos? Né? O que eu fiz para alguém em outra vida? Aí a gente vem para o tratamento desobsessivo. No tratamento desobsessivo, nós encarnados entramos no processo terapêutico e o espírito é convidado também a passar pelo mesmo processo do lado de lá. A grande diferença da terapêutica espírita é essa. Não existe afastamento, prisão, separação, simples livramento de algum espírito que pode estar agindo, né, de uma forma negativa contra mim. Não. Como a Sofia disse, alguma coisa tem ali, alguma coisa aconteceu, a gente está ligado por algum motivo. Se essa pessoa está querendo, de repente, se vingar de mim, estar comigo para que a minha vida não aconteça de forma positiva, é porque alguma coisa ela tem contra mim, alguma coisa de repente eu fiz de muito ruim para ela. E nessas caminhadas, nessas terapêuticas, muitas vezes os espíritos, pelos espíritos dirigentes, são colocados a enxergar as origens de todos esses problemas.
E muitas vezes eles enxergam que eles que começaram a confusão. Não acreditam que fizeram coisas tão horríveis para o outro espírito. Porque eu tenho certeza que todos nós, quando a gente tiver maturidade para enxergar a fita tape lá das nossas vidas anteriores, porque eu acredito que a gente não tem ainda, quando a gente tiver maturidade emocional para ver esses nossos primeiros anos de encarnações, a gente vai olhar coisa muito horrível, muito ruim. Porque a gente estava vindo numa caminhada, a gente saiu lá do mundo animal, a gente agia só pelo instinto animal e está caminhando para se tornar um espírito puro. A gente está no meio desse caminho. Uns mais para lá, outros mais para cá. Mas a grande maioria, né, de nós, mais perto do mundo animal, agindo pelo instinto de sobrevivência, não quer passar fome, não quer passar nenhum tipo de perigo,